O convidado de hoje viveu vários lados da inovação. Mestre em Química e doutor em Ciências Farmacêuticas pela Unesp, ele passou pelo P&D em uma grande farmacêutica brasileira, passou pelo empreendedorismo cofundando uma startup de tecnologia, até voltar à academia, agora como professor na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, onde ele atua como um dos coordenadores do Laboratório Integrado de Farmacotécnica e Controle de Qualidade. Nesse caminho, ele descobriu insights importantes que podem ajudar cientistas a transformar suas pesquisas em negócios. Hoje você vai aprender a identificar problemas reais que vale a pena resolver. A gente fala muito no meio empreendedor, tem as dores, né? Colocar isso no loop de desenvolvimento. É nada melhor do que o usuário para poder relatar, né, a visão que tem da problemática ali, né, que afeta. Quando ser rigoroso como cientista e quando ser ágil como empreendedor. Acredito muito na questão dos modelos híbridos, ou seja, etapas que precisam ser mais rigorosas, seguindo a metodologia tradicional, e etapas que podem ter um rigor mais abrandado, ou seja, serem mais flexíveis, uma metodologia mais ágil. E principalmente, as habilidades essenciais que vão além do conhecimento técnico. Se o pesquisador não conseguir desenvolver uma inteligência emocional, ele vai estar desistindo na primeira barreira que encontrar. Tudo isso com alguém que viveu a transição da bancada do laboratório. Passei um período numa indústria farmacêutica nacional, no setor de inovação, pesquisa e inovação. Então ali eu continuei um pouco a entender mais sobre essa parte de inovação que está totalmente relacionada com o empreendedorismo. Esse episódio tem o apoio do PROEC da Unesp. Léo, muito prazer ter você aqui com a gente no Lab to Business. Mariana, eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer aqui estar com vocês aí para a gente conversar um pouco. Legal. Léo, a gente vai conversar muito hoje, né, sobre educação, né, empreendedora, mentalidade, empreendedorismo científico. Mas para começar, assim, se você tivesse que resumir a sua trajetória profissional em uma frase, qual frase seria? Em uma frase. Olha, Pode eu ser mais de diria, uma, vai. mas tá, tudo bem. Uma frase. A minha trajetória foi completamente ah, não linear, entendeu? Completamente, não foi uma linha reta, né? Nesse sentido, assim, uma coisa eh, terminou para começar outra, não. Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Enfim, eu acho que seria essa frase. Minha trajetória foi não linear. Uma trajetória não linear. Não Muito linear. física isso, né? Já vamos começar aqui Já começando, né? vamos começar pelo começo, ou pelo fim, né? Não Pelo sei. fim. Léo, bom, pra quem tá ouvindo e vendo a gente, né, que não te conhece. Bom, eu já te conheço, né, até pra dar um disclaimer aqui pro pessoal, eu já te conheço, sou um amigo pessoal. Você, assim como é um idealizador também desse podcast, né, desse projeto que a gente tá aí em falar mais de empreendedorismo, né, incentivar, fomentar essas discussões. Mas pra quem tá te conhecendo agora, você fez pós-graduação na Química, né, mas você não foi direto da pós-graduação pra academia, né? Não, eu sou farmacêutico de formação, tá? Eu me formei em Minas Gerais, e aí eu vim para o estado de São Paulo, em Araraquara, fazer o meu mestrado, né, pós-graduação em Química, né? Fiz o mestrado em Química e depois o doutorado em Ciências Farmacêuticas, né? Eu sempre gostei dessa parte de pesquisa desde a graduação, né? Eu fiz iniciação científica, 2, 3 anos de iniciação científica, e, enfim, eu sabia que eu queria a área de pesquisa, né? Mas dentro do meio acadêmico, né, logo quando eu saí da pós-graduação, do doutorado, eu não fui direto para o empreendedorismo, não, né? Na realidade, eu passei um período na indústria, talvez algo relacionado, né? Passei um período na indústria, numa indústria farmacêutica nacional, no setor de inovação, pesquisa e inovação. Então ali eu continuei um pouco a entender mais sobre essa parte de inovação que está totalmente relacionada com o empreendedorismo, né. Sim, a gente conversando, antes de o episódio começar, você mencionou que teve um start, assim, mais para iniciar algo próprio quando você veio para os Estados Unidos, né, fazer, um pedaço do seu foi um sanduíche, né? Foi o sanduíche, foi o doutorado, né, foi durante o doutorado, né, fiquei 1 ano, nos Estados Unidos, na Califórnia, em São Francisco, que, né, acho que grande parte das pessoas sabe que é um polo
né, um polo tecnológico de Startup, né. inovação, de startups, de empreendedorismo, enfim. Nessa região ali, universidade, startups, é tudo muito conectado, né, é uma região muito rica ali, né, a região do Vale do Silício e a mentalidade também, né, então eu pude absorver um pouco dessa mentalidade, né, durante esse período que eu morei nos Estados Unidos. E aí foi quando eu retornei para o Brasil, se eu não me engano em 2016, que eu comecei a trazer um pouco das coisas que eu havia aprendido, né, lá nos Estados Unidos, para aplicar aqui, né, aqui no país, né. E aí aos poucos eu fui participando aqui também no Brasil de alguns hackathons, startup weekends, né, alguns concursos na área de empreendedorismo, até que resolvi investir e fundar uma startup, né. Na área de TI foram com outros cofundadores, né, mais outros 3 sócios e a gente, fundou nessa época uma startup na área de TI. Léo, você mencionou que pesquisa sempre foi o que você quis fazer, né, sempre foi onde você se viu. E antes da gente até começar, né, eu sei que o empreendedorismo científico, né, que é o que a gente está falando aqui hoje, vai muito além, né, de pesquisa e tem outras nuances, né, além da pesquisa propriamente dita. Mas eu queria começar por um debate, assim, que sempre tem, né, que é como que eu vou dizer, a dicotomia pesquisa aplicada e pesquisa básica. A gente sabe que tem esse debate, né, na academia, você que é parte agora, né, de definitivo na academia. Você acredita como que você vê isso? Você acredita que as 2 precisam andar separadas ou qual que é a sua visão do assunto? Não, na realidade eu nunca acreditei que as 2 devem andar separadas, né. Inclusive essa dicotomia, essa oposição que às vezes o pessoal faz entre pesquisa básica e pesquisa aplicada é uma coisa que para mim não tem muito sentido, né. Porque, assim, desde quando eu entrei no meio acadêmico, né, como aluno na época, que foi quando eu fui fazer o meu mestrado, né, quando eu entrei na pós-graduação de fato, já vivenciava ali tanto aspectos de pesquisa básica quanto pesquisa aplicada, né. E assim, pesquisa básica, só ressaltando aqui, é uma pesquisa fundamental, ou seja, não é pesquisa que Uhum. seja menos, né, mas seria uma pesquisa fundamental que busca ampliar o conhecimento numa área específica ou desvendar fenômenos, né. É diferente de uma pesquisa aplicada que tem um cunho mais tecnológico, né. Mas, enfim, não são opostas, não a realidade é que não essa dicotomia não deveria existir, na realidade esse assunto eu acho que já deveria ter sido superado já há bastante tempo. É, porque uma, catalisa a outra, são interdependentes, né. Uma não é menos que E a outra ou mais, né? é, exato, elas são interdependentes e muitas coisas da ciência básica, né, que às vezes são investigadas na ciência básica sem uma aplicação direta, né, no momento, né, mas pode ser que tenha uma aplicação futura, daqui 10 anos, no longo prazo, né. Então, assim, países desenvolvidos, eles já têm isso muito claro, entendeu. Isso é países como os Estados Unidos, Canadá, ou seja, países que têm uma tradição em pesquisa, já sabem disso, né. Essa dicotomia não existe tanto assim nesses países. Então, assim, o que às vezes existe é um lapso temporal, assim, até que a pesquisa básica comece a virar algo aplicado, pode ser que leve algum tempo. Tá. Mas, de fato, não deveria existir essa oposição, né. Existe uma relação de interdependência. Sim, eu concordo também. Tem algum exemplo, assim, que vem na sua cabeça sobre como que as 2, né, podem atuar integradas, assim, ou que aconteceu já no passado, que gerou alguma solução inovadora, por exemplo? Olha, o que eu acho que talvez seja mais, fácil das pessoas compreenderem, que seja talvez é mais recente, né, é a questão do Covid, né, da pandemia que todo mundo Sim. sofreu aí durante algum tempo. 2, 3 anos aí, e era uma doença completamente desconhecida, né, um vírus desconhecido, não tinha genoma, identificado, não tinha, o mecanismo pelo qual o vírus, promovia a infecção, ou seja, havia vários aspectos fundamentais que precisavam ser investigados. Só que paralelamente também precisava ter um desenvolvimento tecnológico, né, uma ciência aplicada que buscasse solução.
né. Quando eu falo ciência Sim. aplicada, seria algo que desenvolvesse uma solução, né, um medicamento ou uma vacina, né, no caso da Covid. E as 2 coisas tiveram que andar em paralelo, né. E foi, assim, talvez um dos momentos mais nítidos em que tanto pesquisa básica quanto pesquisa aplicada precisavam dar as mãos, né, eliminar essas ideia de dicotomia, né, e caminharem juntas para juntas desenvolverem uma solução, né. Acho que foi talvez seja algo mais recente aí que o pessoal consiga visualizar. Visualizar, perfeito. Léo, a gente vai entrar um pouquinho, né, nessa sua etapa empreendedor, né, como empreendedor, e eu queria te perguntar como que foi essa decisão? Foi algo assim, você comentou, né, que o seu radar ficou um pouco mais ligado quando você estava na indústria trabalhando com inovação e depois quando você veio para os Estados Unidos, teve contato, com o pessoal da região da Bay Area, né, de São Francisco, mas foi algo assim que você planejou desde que você, sei lá, você estava na graduação ou depois na pós, você via que era um caminho possível, ou foi algo que foi acontecendo com base nas vivências, assim, que você teve até o momento? Olha, não foi totalmente planejado, talvez uma mistura das 2 coisas, assim. Eu tive várias vivências durante a pós-graduação dentro de projetos, em parcerias com a indústria, tá. Tanto durante o meu mestrado na química, meu orientador até então, ele tinha projetos, em parceria com a indústria, né, no doutorado em farmácia, em ciências farmacêuticas, também havia projetos em parcerias com a indústria farmacêutica, né. Então assim, ali já começou esse processo, né, a vivência de interação com o mercado, com a inovação, né. Lógico que depois que eu fui para os Estados Unidos isso se intensificou, né. E apesar do meu projeto, da minha pesquisa era mais voltada para uma parte mais fundamental, né, mas ela tinha um vislumbre de aplicação, né, que é o que eu não sei se o pessoal talvez conheça, mas, o famoso quadrante de Pasteur, né, que é aquele quadrante em que existe, ah, uma pesquisa básica, mas com desdobramento aplicado, né, vislumbrando uma aplicação. Né, e é mais ou menos onde eu me enquadro nas minhas pesquisas, até hoje. A maior parte das minhas pesquisas se enquadra nesse quadrante, né. E eu sempre busquei essa mesmo dentro de um cenário que era mais tecnológico, por exemplo, igual quando eu vivenciei, um período na indústria, né, farmacêutica, né. Também sempre busquei resgatar a ideia do fundamental, a ideia de, ó, como que a ciência básica pode ajudar, auxiliar nesse desenvolvimento tecnológico ali. Então, para mim, ciência básica e ciência fundamental caminham juntas desde sempre. Ciência básica e ciência aplicada, né, caminham juntas desde sempre. Sim. E Léo, hoje você como professor, né, na universidade, como que você acha que a gente fomenta o pensamento empreendedor em cientistas? Porque eu vejo que não é talvez uma coisa tão natural, né. É claro que idealmente essa mentalidade, né, ou pelo menos a ideia de que isso é uma carreira possível, deveria ser fomentada lá desde talvez o ensino médio ou antes, né, quando a gente é criança. Mas, pensando agora em alguém que já está na academia, né, que está se formando e futuramente vai procurar, né, ou um emprego ou vai ter que desenvolver algo próprio, como que você acha que a gente pode fomentar, né, esse pensamento empreendedor? Olha, você falou assim tudo, né. Eu acho que esse pensamento ele tem que começar desde cedo, né, acho que no ensino fundamental mesmo. E assim, e é a mentalidade, né, o mindset. Não é necessariamente que a criança que está lá no ensino fundamental vai criar uma solução que vai resolver problema, né, não é isso, mas a construção da mentalidade empreendedora precisa ser feita desde o início, né, isso desde o do início do desenvolvimento, né. E isso tem muito a ver com fomento em atividades que propiciem desenvolver essa mentalidade, né. O pensamento criativo, por exemplo, né. Uhum. Empreender necessita de pensamento criativo, né. Não é necessariamente só seguir, não é necessariamente não, não é nada seguir receita de bolo. Se você quer empreender,
tem que ir além do que está escrito no livro, né, tem que arriscar, tem que questionar, realmente ver, ir além, né, avançar fronteiras. E esse pensamento criativo, eu acho que às vezes, foi deixado muito para trás, assim, muito de lado, assim, ao longo do desenvolvimento na educação no Brasil, né. Acho que as pessoas precisam retomar isso, né. As duas coisas são importantes, né, desenvolver o pensamento crítico, né, que às vezes isso é muito batido em cima do quando a pessoa entra numa pós-graduação, né, o desenvolvimento do raciocínio crítico, que é Uhum. totalmente importante, Fundamental, né? fundamental, mas o raciocínio criativo também é importante, né. Ou seja, aquele raciocínio que busca soluções que às vezes não são tão triviais ou não são tão óbvias para a maioria, né. E isso precisa ser desenvolvido e precisa ser trabalhado desde o início, né. Acho que seja um dos grandes gargalos aí da educação do Brasil. Léo, é interessante que você pegou nesse ponto da criatividade, né? Quando eu estava preparando para esse episódio, né, eu comecei a ler um GII, que é o Global Index Innovation, pode ser que eu esteja falando o nome errado. E o último que eu tive acesso foi do ano de 2023, e ele avalia vários fatores, né, relacionados à inovação, e se divide em inputs e outputs, e eu sei que um dos critérios aí dentro de um desses é a criatividade. E o Brasil, acho que foi, se eu não me engano, o melhor critério que o Brasil pontuou, acho que ele avalia 132 países. E, se eu não me engano, o Brasil ficou em 34, na 34ª posição. E a gente, como brasileiro, né, tem essa fama de criativo, de ser criativo, e, de fato, realmente somos, né? Então, nada melhor do que usar isso também quando a Para gente empreender. para empreender, né? Para empreender. E que às vezes a gente não leva tão a sério a criatividade, né. E às vezes até quando a gente está sendo criativo em alguns cenários, em alguns ambientes, a gente já pode ser até tolhido no processo, né, de ser Sim. criativo. Então assim, brasileiro é criativo e a questão é como usar essa criatividade para empreender, né. Com certeza, eu acho que isso é fundamental aí para se pensar. Pra se pensar, sim. Tá, eu estou, né, sou uma cientista, estou desenvolvendo algo, ou tenho a intenção de ser, né, de desenvolver algo, já tenho aquela mentalidade, já participei de muitas rodas de discussão. Como que eu começo? Como que eu identifico? Eu acho que eu acho, mas você, pode falar melhor que eu, que o primeiro passo, né, seria identificar um problema, né. Mas como que eu identifico um potencial de comercialização, talvez, para aquele problema? Isso vai depender muito do cenário, do contexto que vai estar, tá. A questão de identificar problema, tem pessoas que têm muita facilidade, né, de, identificar problemas, mas não e já identificar possíveis soluções, né. As pessoas, geralmente pessoas criativas, elas já têm essa ideia: "Isso é um potencial problema e pode ser que já exista ou pode ser que eu possa criar uma possível solução para isso", né. Agora, uma das coisas que é mais importante de ser, avaliado no processo de identificação de desafios ou de problemas, né, se aquele problema realmente ele é percebido para o público-alvo, no público-alvo, né, porque assim, só se desenvolve uma solução para algo que seja um problema real para um público específico, né. Então, assim, a conexão, entre problema, né, e solução precisa ser feita diretamente com o público, né, diretamente com, digamos assim, com o potencial usuário da solução, né. Então isso desde o início eu acho que colocar o usuário, né, a gente fala muito no meio empreendedor, que tem as dores, né, a dor do problema, né, colocar isso no loop de desenvolvimento, né. Porque é nada melhor do que o usuário para poder relatar, né, a visão que tem da problemática ali, né, que afeta. Sim, com certeza. Bom, vou voltar um pouco então na sua experiência mesmo, né, como empreendedor, né, que você, hoje não Hoje eu está mais, trabalho né, com educação para o empreendedorismo, porém eu não estou mais na startup, né. que Eu você fiquei um tempo cofundou, né? Uhum. cofundei, eu fiquei um tempo na startup, mas logo depois também eu fui voltei para o meio acadêmico, né, fiz essa opção, porque eu realmente gosto muito da docência, eu gosto muito
de ensinar né, da docência mesmo, né, de ser Uhum. professor. E seu E, foco é empreendedorismo e inovação, né, por incrível que pareça. sim, exato. E aí tem até ministro até uma disciplina, com esse enfoque aí também na pós-graduação da Unesp, né, É, eu disse por na incrível que Faculdade de pareça, Farmácia. mas sempre foi seu forte, né, seu enfoque, então, nada mais Sim. justo que na academia você continuar fomentando ainda esse tipo de mentalidade, né. Sim, sim. E essa a questão, né. Então, assim, é uma coisa que, precisa ser fomentado isso desde o início, né, e construído junto aos alunos, né, que existe uma possibilidade além da academia, porque às vezes ficam muito, principalmente na pós-graduação, né, às vezes, cria-se aquela mentalidade que fazer mestrado e doutorado é necessariamente porque precisa virar professor ou docente, né. É uma carreira muito bonita, né, eu sou professor, Sim, né, eu claro. sou docente, eu gosto, adoro o que eu faço, mas não necessariamente o mestrado e doutorado ele precisa ser o fim, né, o destino não precisa ser virar um docente, né, a pessoa pode realmente empreender, né, virar um empresário, sair da academia com outro objetivo que não seja o meio acadêmico, né. Pode liderar, equipes no corporativo também, a gente até falou, né, seria até ideal que essas pessoas ocupassem posições de liderança justamente para talvez, assim, diminuir ainda mais, né, esse gap entre universidade e indústria, né, ou iniciativa privada. Sim, porque assim, são universos diferentes, né, a universidade, o meio acadêmico e a indústria são universos diferentes, mas universos diferentes, porém complementares, né, podem atuar em conjunto, em parceria, né. Uhum. E é uma interface muito, muito interessante, muito gostoso de trabalhar na interface universidade-indústria. Só que exige mais, do sentido de é como se você tivesse que trabalhar 2 mentalidades, 2 mindsets, né, equilibrar 2 mindsets diferentes ali. E porque assim, a indústria ou mesmo uma startup, não precisa ser nenhuma indústria grande, né, pode ser uma empresa pequena inicial, uma startup, né, preza-se muito pela agilidade dos processos, né, ou seja, Sim, entregas rápidas, desenvolvimento rápido, um sistema fast paced, né, enfim, prova de conceito, né, gerar protótipos, algo que vai mais nessa vertente mais ágil, né. Agora, o meio acadêmico, né, a pesquisa científica, ela é mais cautelosa, mais rigorosa, no sentido de precisa acumular um grande número de dados, uma grande quantidade de dados para se fundamentar uma conclusão, antes de dar o próximo passo, né. Então, assim, isso, gera, algumas diferenças entre o meio acadêmico e a indústria, né, mas pode ser contornado se, né, quem está ali na interface, né, universidade e indústria, trabalhar esse mindset, né, saber essas nuances aí quando aplicar uma mentalidade ou outra ali durante o processo. sim. É, alinhamento é tudo, né, eu com certeza acredito nisso também. E quando você decidiu empreender, assim, que você qual que foi a sua experiência? O que que foi mais difícil ou mais desafiador? Foram os desafios técnicos ou foi técnicos do projeto em si ou foi a dificuldade do mundo dos negócios? Eu acho que foi a dificuldade do mundo dos negócios, tá. Porque, assim, eu não sou naturalmente empresário, não sou eu tenho o meu perfil eu lógico, eu gosto do empreendedorismo, mas o meu perfil, ele sempre foi mais voltado pro acadêmico, tá. E eu sempre me desafiei a ir a ficar fora da zona de conforto, né, ir pra indústria ou, trabalhar com empreendedorismo, né. Mas o meu perfil é mais acadêmico, né. E quando eu entrei no mundo dos negócios, você tem assim um dicionário completamente diferente, né, desde as terminologias do mundo das startups, por exemplo, enfim, é muito diferente. Então, quem não está, às vezes, nesse mundo, nesse contexto, pode ser que tenha alguma dificuldade, né, em alguns termos, entender o que que é uma startup, o que que é um MVP, o que que é um mapa de empatia, um mapa de dores do usuário, enfim, tem uma série de terminologias, de ferramentas que às vezes é usada no mundo do empreendedorismo que não é usual,
né, durante uma pesquisa científica. Então, assim, foi um pouco desafiador nesse sentido, mas é possível aprender, né, a gente vai tanto é que hoje estou ministrando uma disciplina com esse enfoque, né, e ensinando esses detalhes técnicos, essas terminologias mais voltadas para o empreendedorismo, para facilitar justamente Se a pessoa decidir essa essa transição, né, por exemplo. exato, isso mesmo. Daí você pegou no MVP, é um termo muito do business, eu acredito, né. E não sei se tá tão enraizado, assim, na mentalidade de quem não é ou de quem nunca tentou talvez empreender, né, eu queria que você explicasse um pouquinho o que que é e o que que você acha que talvez no seu caso, né, na sua experiência, o que que foi o maior desafio em transformar a ideia que você tinha nesse produto viável? Olha, um produto viável, um MVP, na realidade é um produto mínimo viável, né. Ou seja, captura as funcionalidades principais, né, não geralmente um produto ele tem muitas funcionalidades, né. Um MVP ele vai capturar o core, né, as funcionalidades principais para que possa ser vendido ou ser, negociado com o potencial comprador ou com o usuário. Tá. Na época, a minha startup não foi na área de farmácia, não foi na área de fármacos, né, foi na área de TI, Tecnologia. de tecnologia. E aí, o que que era, né, era um desenvolvimento de um aplicativo. E o que que a gente trabalhou como um MVP, né, inicialmente um protótipo de baixa fidelidade, a gente o que que significa? Não era um protótipo funcional, totalmente funcional, tinha só as características do aplicativo, né, as telas do aplicativo, para dar uma ideia de como seria a interação do usuário com o aplicativo ali, né. Então isso já é um protótipo, né, já permite que o empreendedor saia da ideia, né, saia da cabeça e já traga para o papel, né, ou já traga para algo mais físico, né, para que consiga conversar junto com o usuário o que poderia ser a inovação ali, né. Uhum. Então, agora, por exemplo, na área de fármacos, né, na área de medicamentos, que é a minha área central, o meu foco central de pesquisa, né, desenvolvimento de medicamentos, né, nanotecnologia. Desenvolver formulações. Então, por exemplo, a gente pode desenvolver uma formulação que às vezes não é a formulação que vai ser o medicamento que vai estar lá na prateleira já chegando no mercado, lá na farmácia que o pessoal vai comprar. Mas, é uma formulação que pode capturar as funcionalidades principais do que vai ser o produto, né. Não é o produto finalizado, mas captura as funcionalidades principais, né. Então isso já facilita, inclusive, a comunicação, porque, Sim. um empresário, né, ou investidores, é muito difícil investir em ideias, né, puramente em ideias. Então quando essas ideias elas, de alguma maneira, se materializam, né, ou se, mostram de alguma forma viáveis ou possíveis de serem vistas ali, O trabalhadas, fica até potencial, né. com potencial, fica até mais fácil de conversar com investidores, né. Então esse é a ideia dos protótipos e do MVP. Uhum. Sim. E vamos pensar no seguinte, por exemplo, eu já tenho uma ideia, eu já sei, ou talvez eu agora ouvi falando em MVP, né, eu já sei que eu posso, que eu tenho um produto com potencial, vamos supor que é algo que eu estou estudando aí faz tempo. Tem algumas estratégias, que quando e aí você falou, antes de eu fazer a pergunta, você falou que você começou o seu empreendimento, enfim, como a startup foi na área de tecnologia, mas o seu foco principal, né, como farmacêutico, como químico, é em nanotecnologia, né, em desenvolvimento de formulações, né? Isso. E tem alguma diferença ou, por exemplo, que estratégias que eu uso para validar no mercado esse potencial produto ou essa solução científica que eu quero colocar, no mercado, ou que eu quero empreender com? No caso de um produto farmacêutico, por exemplo. Sim, por exemplo. Porque tem Olha, diferenças, né. Talvez para um produto, né, de farmacêutico tenha alguns requisitos que talvez para um produto tecnológico você possa, acelerar ou você possa não fazer, né. com certeza. Os produtos, a questão de medicamentos é que a área,
ela é regulada, né, ela é extremamente Sim, regulada, por órgãos como a Anvisa, por exemplo, aqui no Brasil, né. E esse sistema regulatório, ele é muito importante para garantir que o produto que vai chegar ao consumidor, ao paciente, tenha a qualidade pretendida, né. E quando a gente fala em qualidade de medicamentos, a gente fala sempre em eficácia e segurança, ou seja, o medicamento ele precisa promover, causar o efeito, né, a qual, alega-se, né, e também não ter riscos à saúde ou riscos minimizados em relação, à saúde. Então esses 2 aspectos são sempre avaliados, né. E quando se desenvolve um medicamento de uma maneira muito acelerada, às vezes pode ser que pule-se etapas importantes de validação de processo, de verificação da segurança do medicamento ao longo do desenvolvimento, de riscos e de eficácia também ao longo do desenvolvimento, né. Então assim, para desenvolvimento de medicamentos, eu não acredito num modelo completamente ágil, tá? Totalmente ágil, igual geralmente é aplicado nas áreas de tecnologia de informação, né. Porque assim, o impacto que um aplicativo mal elaborado pode fazer não é tão grande, né. Agora um sim. medicamento mal elaborado que vai chegar na população, o impacto é muito maior, né. Você tem ah, um produto que pode afetar a saúde humana. Você Então tem um assim, risco, né, tem um risco. maior associado, né. Então assim, o nível de rigor tem que ser diferente, tá. O nível de rigor, pra área farmacêutica, tem que ser diferente, né, e por isso entra o aspecto regulatório. Só que não necessariamente precisa ser muito burocrático, né. Pode ser de alguma maneira trabalhado, facilitado alguns processos, algumas etapas podem ser mais ágeis, né, digamos assim, existem etapas que podem correr de forma mais ágil, e etapas que devem ser mais lentas e com um rigor maior no processo, né, para garantir, né, que no final se chegue num medicamento eficaz e seguro, né. Então essa seria, talvez eu aponto, talvez como uma das principais diferenças entre um tipo de uma área e outra aí. Uhum. E se eu já tenho talvez essa mentalidade empreendedora, foi desenvolvida, eu já tenho algo que eu sei que eu quero, investir, né, eu imagino que tenha vários desafios, né, mas um deles são, né, recursos limitados. Eu acho que é uma dificuldade tanto da academia, quanto talvez de empresas em estados iniciais, né, até que, sei lá, talvez você consiga demonstrar para investidores aí um potencial real aí de De mercado, né. investimento. Sim. Como que estratégia que a gente pode usar para trabalhar quando os recursos são limitados, assim? Olha, buscar fomento, primeira coisa, tem editais que apoiam o empreendedorismo, né, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, a Fapesp tem linhas de fomento específicas para inovação, né, que é o PIP, né. Tem linhas de fomento da Finep que atuam em nível, nacional, né, para financiar tanto ICTs, né, instituições científicas, quanto empresas também, né. Talvez em prefeituras, nas incubadoras. Então, assim, acho que o primeiro passo, talvez sejam buscar esses editais ou buscar essas incubadoras e tentar ser incubado, né. Então, se a empresa está surgindo, a startup está surgindo ali, vai, busca um edital, uma incubadora e tenta ser incubado para começar o desenvolvimento. Ali a maioria das incubadoras dão acesso a mentorias, a treinamentos, e aí à medida que a startup vai evoluindo e vai se desenvolvendo, isso pode abrir inclusive para investimento anjo, né, ou seja, pessoas ligadas a empresas Sim, que têm interesse na startup, e aí faz um investimento anjo, né, vê potencial naquilo e para poder escalar, né, um escalonamento do produto ou serviço em desenvolvimento. sim. Além da possibilidade de networking, né, nessas incubadoras ou aceleradoras, né, de Sim, e assim, várias cidades já têm isso, né, e assim, as cidades geralmente são vocacionadas, algumas cidades têm um foco mais tecnológico mesmo, outras são focos mais na área de saúde, enfim, isso depende muito da região. E
quando você está num ambiente, às vezes, diverso ali, né, com múltiplas startups, a interação é muito grande, né, em diferentes multiprofissional é muito grande, né, então, assim, possibilita várias vivências, né, isso é importante para quem tá iniciando ali, tá começando. Sim. Quando um cientista, por exemplo, né, que quer iniciar nessa linha do empreendedorismo, quer levar talvez um projeto adiante numa área relacionada com algo que ele estudou, seja durante a graduação ou durante a pós-graduação, já vai ter bem desenvolvido, ele vai ser praticamente um especialista ali, né, daquele produto, daquele serviço, daquela plataforma que ele pretende colocar no mercado. Mas a gente já falou aqui algumas outras habilidades que são necessárias, né, como por exemplo, talvez ter uma noção maior de negócio, né, de termos dessa área, mas tem algumas outras habilidades que você acha que é importante que essa pessoa procure aprender ou se desenvolver, né, para liderar aí uma startup científica? Com certeza. Tenho várias outras habilidades, assim, no meio acadêmico, né, o que se espera muito é um desenvolvimento de habilidades técnico-científicas, né, que é importante na hora que você vai fundar um empreendimento, né, um empreendimento científico, uma startup de base científica ou tecnológica. Mas o empreendedor, ele vai ter que quebrar barreiras, né, então, assim, você vai empreender, ele vai ter que, avançar fronteiras. Então, proatividade é um elemento chave, tá? Então, lideranças precisam ser proativas, né? Não existe liderança que não seja proativa, né? A liderança precisa ser proativa para ir ultrapassando essas barreiras, né? Outro tipo de habilidade que eu acho que é muito importante desenvolver, habilidades de gestão, né, de gerenciamento ou gestão, né, gestão de projetos, gestão de pessoas, né. Se o empreendedor, né, ele vai estar liderando o processo, ele precisa ter essas habilidades gerenciais, né, entender como organizar um projeto, né, entender que não só as decisões elas não são tomadas, unicamente por motivações técnico-científicas, existem motivações gerenciais no processo ali, né. Então isso precisa ser trabalhado. Gestão de pessoas, né, provavelmente o novo empreendedor, se ele está montando uma startup, ele vai estar gerindo um time, né, uma equipe. Então entender qual que é o diferencial de cada pessoa ali na equipe, né, como que essas pessoas podem agregar em torno de um objetivo em comum, né. Então assim, isso tudo são habilidades gerenciais, né, de gestão, são habilidades de gestão, né, além de ferramentas, né, ferramentas, de organização de tarefas, de calendários, né, organização financeira, tudo isso daí também é importante. E, talvez uma das habilidades mais requisitadas e mais complexas de serem desenvolvidas, que são o conjunto de habilidades socioemocionais, tá. Que ou seja, a parte realmente psicológica, entender que as pessoas elas são diferentes, né, então assim, lidar com pessoas é sempre algo muito bom e difícil também, né, então você tem que compreender que dentro de um time vão ter pessoas diversas, né, os times mais inovadores eles são diversos, né, porque tem pessoas com diferentes expertises diferentes, às vezes diferentes nacionalidades, diferentes culturas. Sim. Então assim, é importante entender, questões, socioemocionais, ou seja, variáveis mais subjetivas, né, que envolvem os processos ali. E também, né, não só em relação às pessoas do time em geral, mas ao próprio indivíduo, né, porque é preciso ter resiliência, né, se você vai empreender, ao longo do processo não é linear, né, então assim, tem subidas, descidas, tem barreiras a serem quebradas, tem algo que às vezes em alguns momentos ficam paralisados e aí não vai aí o empreendedor precisa avançar em outras áreas. Então, resiliência é uma palavra importante, Sim, saber que é uma lidar com curva de aprendizado, né. é uma curva de aprendizado, saber lidar com frustrações, Sim. enfim, tudo isso acaba, culminando talvez em uma palavra, ou seja, desenvolver inteligência emocional. Uhum. Que vai ser requisitado, é preciso ao longo do desenvolvimento de um projeto. E eu diria que nem não necessariamente só um projeto de empreendedorismo não, Sim. tá, qualquer projeto,
tá? E mesmo um projeto que seja de cunho completamente acadêmico, se a pessoa, né, se o pesquisador não conseguir desenvolver uma inteligência emocional, ele vai estar desistindo na primeira barreira que encontrar. Então, assim, isso é Deixa eu ver. muito isso não pode, né, isso é algo que precisa ser desenvolvido. Sim, você precisa constantemente estar buscando desenvolver, né, porque não é uma área que talvez eu imagino que não seja uma área que naturalmente as pessoas, né, façam cursos ou sei lá, busquem mesmo, né, melhorar. Talvez a gente fica muito focado no técnico, né, e deixa um pouco de lado aí essas habilidades que talvez sejam, se não mais importantes, que o técnico naturalmente a gente já vai desenvolver, né. Sim. Sim, com certeza. E a parte de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, inteligência emocional, é mais complexo, né. Porque, assim, envolve a questão do autoconhecimento, né, ou seja, o que que aquele empreendedor, ele vai empreender por empreender? Qual que é o propósito? São às vezes questionamentos que precisam, ser trabalhados, né, e isso precisa ser desenvolvido ao longo da formação. Isso é algo, inclusive, que a gente vem, né, a disciplina ela foi ofertada pela primeira vez no ano passado, mas é algo que a gente pontua na disciplina, né, esses 3 conjuntos de habilidades, tanto a parte de gestão, né, a parte gerencial, gestão de projetos, pessoas, a parte técnico-científica, né, como trabalhar o método científico, qual que é a importância do método científico, né, de gestão de dados, enfim. E a parte socioemocional, de inteligência emocional também. E foi interessante que você falou não só se ela for seguir no caminho de empreender, né, mas essa pessoa, principalmente se a gente está falando aqui a nível de mestrado, doutorado, muito possivelmente essa pessoa em algum momento ela vai liderar um time, né, e possivelmente esse time vai ter pessoas ou ela vai precisar lidar, né, com diferentes departamentos, se eu estou no corporativo ou diferentes habilidades, né, se eu decido empreender. Você trabalhou na indústria, no P&D, né, não sei se na época você liderava time, talvez acho que não, né. Não. Talvez não diretamente, né, acho que liderar você sempre teve essa característica, Léo. Mas tem diferenças que você percebe, entre liderar talvez ou entre, gerenciar um time na pesquisa e desenvolvimento, fora de uma startup, por exemplo, e quando eu estou fazendo isso já nesse ambiente que muda muito rápido? Numa startup as coisas são fast pace, né, então assim, Sim. preciso adequar a mentalidade para isso, né. Então às vezes isso é diferente dentro de uma indústria que está totalmente estruturada, tá, porque geralmente quando uma empresa está totalmente estruturada, os processos já estão muito bem definidos e precisa obedecer ao fluxo processual, né, do processo ali. Ou seja, talvez seja algo mais Mais tradicional, né, metódico. mais É. metódico. Agora numa startup ou em ambientes de inovação, às vezes as coisas são mais rápidas, né, são mais ágeis, então assim, você precisa de ter entregas rápidas durante a semana. E não é aquele desenvolvimento de, desenvolvi um produto perfeito, não, né, desenvolvi algo minimamente viável para a gente conseguir evoluir no projeto, né. Então, é essa mentalidade mais uma startup. Lógico que se você está desenvolvendo um medicamento, vão ter etapas que vão precisar ter maior aprofundamento, né, um maior rigor ali no processo. Por quê? Porque lá no final o que que vai indicar se o medicamento vai ou não para o mercado? É a regulatória, né, então assim, vai passar pela Anvisa e a Anvisa vai olhar toda a documentação e os registros ali. Então, o que que eu, acredito que, e tô vendo algumas movimentações aí, né, para isso, mas o que que eu acredito que funcionaria bem, assim, para esse tipo de produto, né, modelos híbridos, tá. Ou seja, une tanto a abordagem tradicional, e quando eu falo abordagem tradicional é aquela mais processual, etapa por etapa. Começa uma etapa, faz aquela etapa, finaliza, vai à próxima etapa, né, que é uma abordagem tradicional que o pessoal chama de em cascata, né.
ou waterfall, em cascata. Essa abordagem ela é importante em algumas etapas, né, então onde você tem mais precisa ter mais rigor ali do processo, no controle das variáveis, né, geralmente momentos então testando a eficácia de um novo fármaco, de um medicamento, precisa ser esse tipo de etapa mais metódica, né. Agora, existem, funcionalidades que às vezes não precisam de tanto rigor, né. Então, por exemplo, ela vai testar novas embalagens para verificar a aceitação do usuário, né, ou embalagem primária ou embalagem secundária, cores da embalagem, ou vamos avaliar se o medicamento, se for um medicamento para criança, né, se o uso de alguns, flavorizantes é mais adequado ou não ali, né, ou seja, são etapas, possivelmente exigem menos rigor, né, então podem caminhar de uma maneira mais ágil, né. Então, eu acredito muito na questão dos modelos híbridos, ou seja, etapas que precisam ser mais rigorosas, seguindo a metodologia tradicional, e etapas que podem ser, né, ter um rigor mais abrandado, ou seja, serem mais flexíveis, e aí uma metodologia mais ágil, né. Então acho que adequaria um pouco os 2 mundos aí. Sim. E entrando um pouquinho já na inovação científica, né, eu sei que inovação é o seu foco de extensão, né, de projetos de extensão, seu foco de ensino também. Como que eu equilibro, essa parte do rigor científico que você comentou tanto com porque eu como cientista vou naturalmente estar preocupado com isso. E talvez o investidor, talvez se eu estou numa incubadora, né, se eu tenho um financiamento, para o meu projeto já, né, se eu já estou nesse nível, eu tenho também as demandas do negócio, né, eu talvez tenho prazo, objetivos, né, para cumprir em certas etapas do projeto. Como que a gente equilibra isso? Isso vai ser um ponto que vai estar em constante, alinhamento, tá. Então assim, se tem 2 lados, o investidor e um desenvolvedor, o empreendedor, eu acredito muito na questão da transparência, na questão do alinhamento contínuo de expectativas, né. Construir a construção em conjunto, né. Por isso que é importante ter lideranças no processo, né, para fazer esse alinhamento entre as partes envolvidas, né, porque a gente colocamos só 2 partes, mas às vezes tem outras, né, não é só o Sim, investidor e às vezes tem a agência reguladora, então assim, tem várias pode ter múltiplas partes envolvidas, então as lideranças elas precisam de alguma maneira dialogar com todas essas partes para manter uma comunicação que seja entendida por todos ali, né, de uma forma a estabelecer uma visão compartilhada ao longo de todo o desenvolvimento, né, que é uma questão de adequar expectativas ao longo do desenvolvimento, tá. Porque, assim, o que geralmente acontece é que, alguns resultados, alguns resultados de natureza mais, científicas demandam tempo, né, exige um planejamento mais cauteloso, rigoroso, uma análise, às vezes testes clínicos ou pré-clínicos que levam, tempo para serem executados e serem analisados, existe trabalho estatístico envolvido, né. Mas às vezes para outra ponta, o investidor ele precisa enxergar valor do, né, e esse valor às vezes não necessariamente vai vir desse tipo de resultado. Pode ser que venha da do demonstração de que aquele, produto é funcional, tem alguma funcionalidade, né. E às vezes não cumpriu todos os testes de praxe, né, que um medicamento deve cumprir, mas tem testes, ou consegue demonstrar de alguma maneira que existe funcionalidade ou um valor que o investidor queira investir, né, possa investir. Então assim, de uma maneira geral, a minha visão é alinhamento progressivo, estabelecer marcos para alinhar expectativas progressivamente entre as partes envolvidas. Acho que assim, que o que é comunicado, se todo mundo, na mesma página sempre, de tempos em tempos, não tem erro, né. não tem erro. Perfeito, você falou muito do alinhamento. E a gente ouve muito falando em muitos desafios éticos, né, na hora de comercializar talvez algo que foi fruto de uma descoberta científica. Talvez esses alinhamentos progressivos, né, que você sugeriu, pode ser, se não a solução, eu sei que esse é um assunto mais complexo, mas talvez o início, né, para que esses conflitos sejam amenizados. Sim, e aí volta mais a questão das lideranças, né, o desenvolver essas lideranças, porque conflitos
Existem e podem existir, e geralmente vão existir, assim, eu acho que é ser muito utópico falar que não vai existir conflitos numa gestão de projetos. Sempre existem, né. Mas, assim, cabe às lideranças e durante o processo de construção dos times, fazer essa gestão de conflitos, né, fazer esse gerenciamento de conflitos e tentar tirar algo bom disso. Geralmente, lições aprendidas para o time evoluir como um todo. Então isso é algo que é realmente importante e deve ser trabalhado ali ao longo do desenvolvimento de qualquer projeto que demanda múltiplas etapas, né. Hum. E você comentou sobre a disciplina de inovação, né, que você desde o ano passado, né, você ministra, na universidade. Porque se fala muito em inovação, mas talvez se a gente for ver de novo aquele estudo que eu comentei no início do nosso podcast aqui, o Brasil, apesar de pontuar muito bem em criatividade, talvez não pontue tão bem em transformar um conhecimento em algo viável ou nos outputs, né, que eles colocam lá. Quais mudanças você acha que precisa acontecer aí no ambiente acadêmico, já que a gente está falando aqui de, educação, né, para o empreendedorismo científico, quais mudanças você acha que precisa acontecer aí para incentivar mais inovação? Um ponto importante é, primeiro, os brasileiros se reconhecerem como pessoas criativas, eu acho que isso é importante. Não ba se e realmente são, né, mas se reconhecerem como pessoas criativas e enxergarem, né, nisso uma possibilidade de fazer a diferença em algum nicho, né. Então acreditar Sim. nisso, acho que a questão de acreditar em si mesmo, acho que é algo muito importante. É de ter esse Hã desejo, né, que talvez alguém que não tem esse desejo talvez não siga, né, adiante com algo, porque já não vê ali muito sentido, né. é a questão do propósito, né, ver o sentido naquilo, essa é a palavra, sentido. Tem que ter um sentido e tanto para o empreendedor quanto para o público, né, para o público, para quem aquela solução está sendo desenvolvida, né. Porque também não basta só o empreendedor ter uma ideia linda e ficar apaixonado pela ideia e aquilo não Tá apegado na resolveu. ideia, né. É, então assim, tem que ter um encaixe, né, tem que ter um encaixe a solução e o problema e solução, né, tem que ter Uhum. esse encaixe ali. E, assim, investir em disciplinas, né, como essas para fomentar essa Discussões, né. mentalidade, essas discussões, e eu diria que isso deve ser investido não só, no ensino superior, mas também no ensino fundamental, ensino médio, né. A gente começar a trabalhar essa mentalidade desde o início, né, desde a formação básica ali, né, Uhum. É aquela incluindo questão, também. né, do lab ao business, né, que é o tema do nosso podcast, não é da noite para o dia, né, Não é é da noite algo para o que dia. Não é da noite para o dia. E assim, eu vou um pouco mais longe, assim, eu acho que várias, ideias, vários tópicos do empreendedorismo precisam ser trabalhados desde o início da formação, mas também, tópicos de ensino de ciências, a metodologia científica também precisa ser trabalhado desde cedo, né. Entender você não saber o que que é o método científico só depois que chegar na universidade, né. Já começar desde o início, lá no fundamental, o que que é um método científico, como que é trabalhado, porque o que a gente está falando aqui não é de qualquer tipo de empreendedorismo, né, porque o empreendedorismo pode estar é muito amplo, né, a palavra empreendedorismo, a gente estava falando de empreendedorismo de base científica. Então, se a gente fala de empreendedorismo de base científica, precisa ser desenvolvido tanto, né, tópicos ligados diretamente ao empreendedorismo, essa visão de mercado, visão estratégica, aspectos mais gerenciais, mas aspectos também fundamentais ligados ao método, à metodologia científica, né. Precisa caminhar junto ali, porque busca-se desenvolver uma solução inovadora, uhum, cientificamente embasada, sim. né. Então essa seria a ideia por trás de um empreendedorismo científico. Perfeito, Léo. Bom, vamos caminhando aqui já para o segmento final, Léo, do nosso episódio. Eu queria te perguntar uma coisa, se você pudesse voltar no tempo, talvez, o que que você teria feito? Tem alguma coisa que você teria feito de diferente, assim, na sua trajetória não linear? Olha, talvez eu teria buscado aprender sobre empreendedorismo mais cedo,
né, eu acho que poderia ter sido né, mais cedo, e aí talvez até antes da pós-graduação, mas talvez naquela época também não tinha tanto incentivo para isso, né. E não sei, a questão do rigor científico, né, o que é voltando a essa questão do rigor científico, muitas vezes, em alguns processos, né, ali do desenvolvimento de produtos, eu era muito rigoroso nos processos, né, em algumas questões ali, né. E às vezes eram etapas que não eram tão críticas assim, que não O precisavam overthinking, né. o Quem nunca? overthinking, então, quem nunca, né. Então, assim, eu tinha muito aquela questão de revisar muitas vezes o mesmo documento ou a mesma, né, o mesmo resultado, enfim. E isso acaba atrasando os processos. Talvez um excesso de zelo, um perfeccionismo, Uhum, que é também um pouco característico do meio acadêmico, né. sim. Então, assim, eu acho que isso pode, né, eu iria rever isso, né, acho que talvez eu modificaria essa ideia, não para as coisas serem feitas completamente sem qualidade, não é isso, né, mas ser mais flexível, né, a questão da Uhum. flexibilidade eu acho que é importante. E ter essa consciência mais, que é uma consciência crítica, saber, ó, que etapa eu preciso ser mais rigoroso, mais metódico, mais, linear, talvez, né, Uhum. mais, né, ponto a Segurar o ponto f ali, pisar no freio um pouquinho, né. pisar no freio, e que etapa posso ser mais ágil, preciso ser mais ágil para poder desenvolver. Então, assim, só que desenvolver essa consciência não é simples, às vezes a gente não tem isso naturalmente, às vezes a gente precisa passar pelos processos para poder desenvolver isso, né. Então, assim, eu olharia, acho que esse seria o ponto, né, o ponto Principal. que eu principal. E tem algum conselho que você daria para algum cientista, né, que quer empreender, mas não está muito seguro ainda ou ainda tem medo? Tem alguma coisa que você diria para essas pessoas? Olha, se o cientista quer empreender, vá em busque informações, né, de quem está próximo aí dentro da universidade ou no ecossistema. Geralmente existem vários ecossistemas empreendedores que são organizados por instituições que fomentam o empreendedorismo, por exemplo, o Sebrae, né, ou incubadoras da região. Então, busque informações, tenta desmistificar essa ideia de que ou é academia ou é empreendedorismo, as coisas podem caminhar juntas, né, de uma forma consciente, né, sabendo que dentro do meio acadêmico é importante também desenvolver o conhecimento, né, então, uma das coisas mais importantes que a gente tem, né, como missão, né, na docência de pesquisador é avançar o conhecimento, né. Então não necessariamente gerar um produto, mas a gente precisa desenvolver conhecimento. Só que é possível, né, organizar isso paralelamente, né, visando uma aplicação, né, tecnológica, o desenvolvimento de um produto. Então, assim, se tem esse interesse, busque isso. Eu buscaria desenvolver habilidades de gestão, porque às vezes trabalhar tanto um aspecto, né, de desenvolvimento de conhecimento, quanto um aspecto de desenvolvimento de produtos vai exigir habilidades de gerenciamento e gestão ali do processo. Então, acho que é importante, isso daí. Muito bom. Léo, e as pessoas que estão ouvindo ou vendo a gente aqui, né, que querem saber mais sobre o seu trabalho, sobre o seu grupo de pesquisa, querem te convidar aí para palestrar nos congressos, nos grupos de inovação, onde que eles podem, te achar? Olha, eles podem me contatar por e-mail, tá, no e-mail da Unesp, acho que depois você pode colocar o Isso a gente o vai deixar aqui na linkzinho. descrição do episódio. Tá. Eu tenho um grupo no Instagram, né, atualmente, eu tenho eu estou na faculdade de ciências farmacêuticas de Araraquara, na Unesp, né. Meu laboratório chama LIFAC, Laboratório Integrado de Farmacotécnica e Controle de Qualidade, tá. O que que a gente faz, né, eu e mais um outro docente, um outro professor, o professor Lucas, tá, Lucas, Amaral. Basicamente 2 linhas de pesquisa fundamentais ali: desenvolvimento farmacotécnico, desenvolvimento de novas formulações, né,
e o desenvolvimento analítico, o desenvolvimento de metodologias analíticas. Então, se alguém tiver interesse, né, ou quiser entender mais sobre o assunto, pode buscar a gente contatar, né, por e-mail ou acessar a página no Instagram, ou também eu tenho minha página no LinkedIn, tá? A gente pode até deixar o link aí também. Sim. E a gente pode, sim, conversar um pouco sobre os interesses aí de quem gosta da parte de farmácia, de farmacotécnica ou controle Ou de de qualidade. inovação Ou de na área inovação farmacêutica, né. na área farmacêutica, exatamente. Quem tiver interesse também de fazer pós-graduação ou Sim, verdade. algo nesse sentido, pode buscar também. Eu queria novamente te agradecer muito por ter aceitado o convite, por ser parte desse podcast, né, da idealização dele. E a gente sabe que o empreendedorismo científico, né, é um caminho às vezes um pouco solitário, mas não precisa, né? A gente viu aí tantas formas, tantas habilidades que são necessárias para que a gente se desenvolva e busque isso, né? Acho que sonhar também e dar andamento no nosso sonho talvez seja a primeira etapa e contar com essas redes de apoio aí, né, tanto da academia quanto do Sebrae, que você mencionou, outras instituições que oferecem, né, além de incubadoras e agências aceleradoras. Eu espero que essa conversa tenha sido muito útil aí na sua jornada científica, empreendedora. Você encontra todos os links que nós mencionamos no episódio aqui na descrição do episódio ou nas notas do programa, depende se você está ouvindo ou assistindo esse episódio aí pelo YouTube. E você encontra também as redes sociais do nosso convidado e do podcast na descrição do programa. Se esse episódio aí agregou valor para você de alguma forma, não esquece de deixar seu like, a sua avaliação, compartilhe também com colegas aí, amigos do Lab que se interessam por esse assunto e não esquece de se inscrever no canal. Saiba que esse engajamento é fundamental para a gente conseguir aí crescer juntos e possibilitar também trazer mais conversas como essa. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio do Lab to Business.